Então, como a gente falou, a economia ela divide em duas, a micro e a macro, né? Micro é bem localizada, macro é uma economia mundial, do Brasil, do mundo, né? De um continente, né? A micro ela estuda o comportamento dos agentes, do consumidor, do trabalhador, das empresas, analisando o que eles vão produzir, consumir, para quem vão vender, quer dizer, uma coisa tá bem na sua mão ali, né? Então, quando você e seus vizinhos, até mesmo a sua cidade ou comunidade decidem o que vão produzir, o que vão consumir, em função do mercado que estão atuando, isso é microeconômico, tá? É microeconomia. A prefeitura da sua cidade, quando ela resolve fazer um investimento, seja na construção de um novo posto de saúde, uma escola, uma pavimentação de rua, todas essas atividades são analisadas dentro da microeconomia. Então, quando falamos em microeconomia, estamos falando de situações da economia em que você atua diretamente. Já a macroeconomia, nós estamos falando de um todo, uma economia geral, que pode abranger um país, um continente ou até o mundo. Ela afeta você independente das suas atitudes ou tomadas de decisões. Tá? No caso da macroeconomia, os principais indicadores, ok, que são utilizados economicamente são, primeiro, o PIB. O que é o PIB? Toda hora a gente ouve falar na televisão, o PIB foi de tanto, o PIB aumentou, o PIB caiu, o PIB... Cara, PIB, o que é? É o Produto Interno Bruto. Ele mede tudo que é produzido, seja bens ou serviços de um país ou de um continente, ou até mesmo do mundo. Você pode ter o PIB mundial, você pode ter o PIB da Europa, ou você pode, que é o mais usual, né, o PIB de um país, por exemplo, o PIB do Brasil. Tá? Então, num determinado período, ele mede o quanto foi produzido de bens e faz comparações com períodos anteriores. 2022, o PIB do Brasil cresceu 2% a mais do que o PIB de 2021. Porra, beleza, a economia está crescendo, está aumentando. Tá? O PIB foi menor, então o PIB foi negativo. A economia está entrando em recessão. O PIB está se mantendo estável ali, 0, alguma coisa. Quer dizer, a economia está estagnada. Tá? Então, às vezes o comportamento da economia local, onde você está inserido, não é tão afetado por esses indicadores macroeconômicos, mas pode ter certeza que em um determinado momento ele afetará diretamente você, porque ele está afetando a economia de um país, tá? Ou de vários países. Então, ele vai afetar você diretamente. Então, fique sempre de olho. É muito importante a gente estar de olho. Informações até como é que está o PIB da China. China é um dos maiores parceiros do Brasil. Ele é a maior compradora que a gente chama de commodities, né, do Brasil. Então, é compradora de grãos, de carne, de frango, de bois, né, de carne vermelha. É o maior comprador que o Brasil tem. Se a economia da China está crescendo, está bombando, ela vai comprar mais. Teoricamente, o preço dos produtos nossos vão subir. Se ela está estagnada ou ela está negativa, ela vai comprar a mesma coisa ou menos. Isso não é bom, ok? Então, agora que eu acabei de falar, nós tivemos aí um caso, né, registrado de vaca louca, que a China e mais 2 ou 3 países suspenderam a compra de carne vermelha do Brasil. Isso é horrível, cara. Isso é horrível. Isso vai afetar, um problema macroeconômico, mas uma hora afeta você, tá? Vamos aí, o segundo item, que é super importante, que é administrado aí pela economia, pela macroeconomia, né? Taxa da inflação. Tá? No Brasil se usa oficialmente um índice chamado IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Tá? Então, a variação desse índice ele mede, tá, o comportamento do preço dos produtos. Então, a variação disso aí é a inflação do Brasil, a inflação oficial. Tá? Então, quanto mais alta a inflação, o seu dinheiro compra menos, ok? Por exemplo, vamos dar um exemplo aí bem prático disso aí. Como é que a inflação faz com o seu dinheiro, né? Em 1994, quando foi implantado a moeda, né, o Plano Real, foi implantado o real no Brasil. Com uma moeda de R$ 1, era possível você chegar numa padaria e comprar até 11 pães de 50 gramas. Uma moedinha de R$ 1, toma aqui e me dá 11 pães de 50 gramas.
Hoje, 29 anos depois, com R$ 1, você não leva nem perto de 2 pães. Você leva um pãozinho e quase nenhum, quase uma merreca do outro, tá? É um pãozinho, olhe lá, tá? Talvez você tenha um troquinho de alguns centavos. Então isso aí é mostrar como a inflação, é importante você estar ligado à inflação, porque o dinheiro ele perde valor ao longo do tempo, né? Como a gente acabou de falar. R$ 1 comprava-se 11 pães. Hoje não se compra nem perto de dois, ok? Então, é um índice que a gente tem que estar olhando, a gente tem que estar buscando, a gente tem que estar olhando para o nosso negócio, o que está acontecendo dentro do nosso negócio. É importante você estar com o seu dinheiro, você tem uma reserva, você está aplicando esse dinheiro, tá? Recebendo juros por esse dinheiro, porque automaticamente você está atualizando para que ele não perca valor, né? Por exemplo, que eu tenho dinheiro hoje para comprar sei lá, 1.000 quilos de ração, tá? Se eu deixo o dinheiro guardado debaixo do colchão, mês que vem talvez eu não compre mais 1.000 quilos. Então tem que deixar ele aplicado, ele rendendo juros, para que eu continuar sempre ter o dinheiro suficiente para comprar 1.000 quilos de ração, ok, pessoal? Então a taxa de inflação é muito importante você estar acompanhando. Outro indicador muito forte da macroeconomia é a taxa de juros, como eu já falei, é uma coisa que independe de você, tá? E é um instrumento usado, né, como política, a gente fala de política monetária, que através do aumento ou diminuição da taxa de juros, o governo faz com que a economia acelere ou desacelere. Então, quando ele quer desacelerar a economia, quando ele quer diminuir o consumo, é, por conta de a inflação está muito alta e tudo mais, ele vai e aumenta a taxa de juros, bota lá para cima, né, dificultando as pessoas tomarem dinheiro para consumir ou tomarem dinheiro para investir. Tá? Então ele diminui a atividade econômica para que a taxa de inflação também diminua. Tá? Então é um instrumento muito forte nesse sentido. Então é uma coisa que você tem que estar sempre de olho. Se você tem uma tendência você tem um momento de taxa de juros muito alto, de repente é hora de dar uma olhada nos seus investimentos. Ó, eu vou manter o dinheiro aplicado, que está rendendo mais, do que eu ficar arriscando de montar um negócio novo, ok? Um outro índice muito importante é taxa de desemprego. Ela mede, ela mostra a percentagem da população economicamente ativa de um país que está desempregada. Hoje, se não me engano, essa taxa ela já chegou a 14%, hoje ela está 7,9%. Tá? Então, ela é um indicador muito importante da saúde e da economia em geral. Né? Você tem um índice que vem diminuindo ao longo do tempo, que está mostrando que está sendo gerado mais emprego, então a economia está mais aquecida, está indo bem. Se esse índice está aumentando muito, é porque a economia vai mal, está se gerando menos emprego, né? Na verdade, está diminuindo a oferta, né, de emprego, mais pessoas vão estar desempregadas, menos vai ter consumo, quer dizer, a economia vai bem mal, ok? Então é um índice que é bem interessante, você está sempre acompanhando como é que está o comportamento, né, como é que está a previsão, se está melhorando, se não está, porque você sabe, mais ou menos vai saber como é que está o termômetro da economia do país, né, com o índice da taxa de desemprego. Outro índice bacana da gente estar acompanhando é a balança comercial, tá? Por quê? Porque a balança comercial é o valor das exportações e importações, tanto de bens e serviços. Então, a diferença entre exportações e importações é o resultado da balança comercial, que pode ser superavitária, né? Tem um superávit, ela pode ser, exporto mais do que importa, então sobra dinheiro, o país está criando riqueza, está criando reservas. Ou ela pode ser deficitária, pode ter um déficit. O que quer dizer? Eu estou importando mais do que estou exportando. E isso é muito perigoso, porque você está consumindo as reservas de um país, é como se a sua empresa está lá, ela consegue ter uma receita maior do que uma despesa, ela é superavitária, ela está dando lucro, você está gerando riqueza. Agora, se o seu negócio começa a ter uma despesa maior do que a sua receita, você está dando prejuízo. Se você tem alguma reserva, você vai consumir essa reserva. Se você não tem reserva nenhuma, você vai ter que buscar empréstimos para continuar sobrevivendo. Tá? E, teoricamente, você vai acabar tendo problemas sérios com seus negócios.
A mesma coisa, a balança comercial ela é muito importante da sempre a gente estar olhando, porque também nós estamos falando das finanças do país, ok? Então é bem legal da gente estar acompanhando. Cara, existem diversos outros, tá? Vários, como gasto do governo federal, nível de investimento, tá? São vários outros indicadores super importantes, mas não vamos chegar a esse extremo. É só para você ter ideia, né? O que a gente está fazendo aqui é mostrar a economia como ela afeta os seus negócios, né? E ela pode afetar de duas formas, né? Na microeconomia e na macroeconomia. Microeconomia está diretamente ligada ao seu negócio, à sua comunidade, à sua cidade. Quer dizer, você tem gerência sobre ela, você pode mudar, você pode se adaptar, quer dizer, você pode melhorar. Se eu estou tendo um problema com a minha produção de milho verde, que eu não estou tendo comprador, posso mudar, quer dizer, é uma coisa que está ligada a você. Tá? O macroeconômico que a gente fala, esse independe de você. Né? Os problemas, as oportunidades e ameaças que vêm do macroeconômico, cara, independe de atitudes que você tome. Ela vai afetar o seu negócio. Tá? Então, estar atento aos indicadores é muito importante e vai te ajudar a tomar decisões financeiras cada vez mais inteligentes, obtendo resultados cada vez melhores.